Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar de Excel, gráficos recomendados no Excel. É um assunto interessante, principalmente para quem está começando com gráficos e é preciso entender como selecionar os dados para fazer gráficos. Por que isso? Nem todos os gráficos selecionam os dados da mesma forma. Isso é bem interessante, eu vou mostrar alguns exemplos na tela. Então fica até o fim do vídeo, vai na descrição, baixa a planilha para fazer junto comigo e bora para a tela. A recomendação de gráficos é bem interessante no Excel. Quando eu venho na guia Inserir, eu tenho aqui logo no começo do grupo Gráficos, o comando Gráficos Recomendados. O que quer dizer isso? Quando eu fizer uma seleção de dados com informações que permitem a criação de um gráfico, eu posso utilizar os gráficos recomendados, caso eu não tenha certeza qual gráfico eu vou criar, caso eu não esteja certo do que eu vou fazer. Aqui no meu lado esquerdo eu tenho uma tabelinha de vendas, onde eu tenho vendedores e suas respectivas vendas. Quando eu seleciono essa tabela até o fim, eu posso fazer duas coisas. Uma dica é utilizar o Alt F1, um atalho bem legal para criar gráficos rápido. O problema desse atalho é que nem sempre ele cria o gráfico que você quer. Então você pode apagar, não é bem um gráfico recomendado. Ele cria o primeiro que dá na telha, mas cria um gráfico possível, já é uma coisa interessante. Com os dados selecionados, e aqui na guia Inserir, também é possível utilizar o comando Gráficos Recomendados, exatamente o assunto do nosso vídeo. Quando eu clico nesse comando, olha o que acontece. O Excel vai procurar lá na lista de gráficos quais gráficos podem ser criados de acordo com esta seleção de dados realizada previamente. Nesse caso, o Excel entregou o gráfico de barras agrupadas, entregou também coluna agrupada e uma outra opção aqui de Pareto. Então ele entendeu assim, com essas informações que você selecionou, eu tenho três possibilidades aqui interessantes para você dar sequência e criar o seu gráfico. Então você pode escolher e então finalizar o gráfico. Vamos supor que eu quero essa primeira opção, barras agrupadas. Aí eu dou OK. E o Excel vai criar o meu gráfico tranquilamente e então eu posso continuar a personalização. Para mostrar algumas diferenças na seleção de dados no Excel, eu trouxe um outro tipo de tabela, com 5 colunas, e é um padrão de tabela que a gente utiliza para criar o gráfico Candlestick, por exemplo, aqueles gráficos de ações, alto, baixa, fechamento. O que é interessante aqui falando de gráficos recomendados? Quando eu seleciono essas informações e utilizo os gráficos recomendados, aqui na faixa de opções, olha o que vai acontecer. O Excel não me trouxe aqueles gráficos recomendados que eu fiz do lado esquerdo. Ele analisou e falou, opa, esta seleção de dados é diferente. Então eu tenho outras sugestões para você. Eu tenho esta opção aqui de linha, eu tenho esta outra opção de coluna agrupada, eu também tenho uma área empilhada. Então o Excel analisa outras possibilidades que você pode fazer para utilizar esse tipo de seleção. Quando eu quero utilizar aquele gráfico de Candlestick, esse gráfico aqui, por exemplo, ó, abertura, alta, baixa e fechamento, ele só aceita ser criado se você deixar os dados exatamente nessa ordem que eu coloquei aqui. Data, abertura, alto, baixo, fechamento. Se não tiver essas informações e nesta ordem, você não vai conseguir criar o gráfico. Então esse tipo de detalhe é importante entender quando você trabalha muito com gráfico. E com o tempo você vai entendendo essas pequenas diferenças. Escolha aqui o gráfico de abertura e fechamento e então ele cria normalmente aqui. Olha que interessante, quando eu seleciono esse gráfico aqui, como ele marca os dados de forma totalmente diferente. Porque ele fez uma seleção específica aqui no cabeçalho, outra seleção na data e outra seleção nos dados. Então alguns dados pode ter a seleção de dados totalmente diferente e utilizar o comando Gráficos Recomendados é bem interessante para quem não tem tanta experiência com gráficos, porque o Excel vai analisar lá na base de gráficos tudo que pode ser feito com base naqueles dados que você selecionou previamente. Então esse é o nosso vídeo de hoje, Gráficos Recomendados no Excel. Espero que você tenha gostado, seja muito útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.